Olá, internautas do Jornal de Hoje, Thaís Lobato aqui mais uma vez e hoje a nossa entrevista é para lá de especial e aborda assuntos que interessam não só Rio Preto, mas toda a região metropolitana, porque o nosso convidado de hoje é o prefeito de Rio Preto, Fábio Cândido. Muito obrigada, prefeito. Eu que agradeço a você, Thaís, a todo o pessoal que trabalha aí no De Hoje, né? A gente sabe que é um veículo de comunicação muito importante aqui, que leva as informações diretamente aqui da Prefeitura para a população de Rio Preto. E é uma honra te receber aqui no Paço Municipal, né? Para a gente tratar um pouquinho sobre o nosso governo, que nós fizemos aí nesse primeiro ano de governo. Muito obrigado. Excelente. Falando então de primeiro ano de governo, né? O senhor comentou inúmeras vezes sobre um déficit financeiro que foi deixado do governo anterior. Como o senhor trabalhou com isso? Quais ações foram realizadas? E qual é hoje a situação da cidade? Olha, eu vou começar pela parte boa, né? Então, eu já adianto aqui para a população de Rio Preto que nós superamos esse déficit, né? Hoje as contas estão absolutamente equilibradas aqui no nosso município. Nós que iniciamos, né, o nosso governo aqui com um déficit da ordem aí de 300 milhões de reais. Só na saúde pública, Thaís, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos um déficit de cerca de 160 milhões de reais. Além disso, né, enfrentamos logo no início do governo a maior epidemia de dengue da história do nosso município, uma herança, infelizmente, que nós herdamos da gestão anterior, 23 mil casos de dengue. E nós superamos tudo isso, né, fazendo uma política aqui de saneamento, né, das contas públicas, né, dos contratos. Eu sempre costumo dizer, né, fazendo aqui um comparativo, que era como que nós tivéssemos ali algumas torneiras aqui do orçamento, né, jogando o nosso orçamento aí no ralo, né? Então a gente estancando essas situações que nós tínhamos aqui no município, com uma política aí de integridade, né, de realmente valorizar cada real, né, que é arrecadado de imposto aqui do nosso contribuinte, de uma forma muito mais organizada, proba, né, a gente conseguiu superar essas deficiências. E também buscando recursos, né? Então eu estive em Brasília várias vezes. Tem gente até que fala, não, o prefeito viaja muito, vai para Brasília, vai para São Paulo, vai para o Congresso, mas o prefeito ele tem que fazer esse papel como chefe do executivo para buscar esses recursos, não só junto aos nossos parlamentares estaduais e federais, mas também o governo federal e o governo do estado de São Paulo. Tanto que recentemente recebemos aqui a visita do nosso governador Tarcísio de Freitas, anunciando grandes obras para Rio Preto, inclusive 30 milhões para a saúde pública aqui do nosso município, o que permitiu que a gente também tivesse agora no momento mais tranquilo. Excelente. Bom, e qual foi o maior desafio, né, nesses meses? Teria sido mesmo saúde, parte orçamentária? O que você classifica? Olha, o maior desafio realmente foi superar essa crise orçamentária que nós herdamos, né? Confesso para você que muitas das vezes, aí eu que já durmo pouco, né, mas nas minhas insônias a gente ficava pensando em soluções criativas para que a gente conseguisse superar esse déficit de orçamento. E a partir do momento, né, que nós conseguimos tornar o nosso orçamento mais com uma saúde melhor, vamos dizer assim, a gente começou também a ver as possibilidades de recuperar a capacidade de investimento aqui do nosso município. E uma das formas que nós introduzimos aqui essa possibilidade de Rio Preto voltar a investir, e aqui eu faço um recorte para dizer qual era a política anterior das gestões anteriores era fazer investimento por meio de empréstimos, e a gente tinha que estancar esse problema, né? É como a gente aí na vida privada, né? Você começa a fazer um empréstimo para pagar outro empréstimo e assim por diante, vira uma ciranda aí financeira e chega um momento que você se torna insolvente, sem capacidade de pagar até o empréstimo. Rio Preto estava chegando perto deste ponto, né? Tanto que nós renegociamos empréstimos em bases muito melhores, né, para o município de Rio Preto e aprovamos o projeto mais importante, que eu acredito aqui desse primeiro ano, que é o projeto de parcerias público-privadas, né? Então, tenho aqui que também dá os créditos à nossa Câmara Municipal, que aprovou bons projetos que nós encaminhamos, mas esse projeto foi o mais emblemático, o mais importante. Por quê? Permitiu com que a gente, de uma forma, uma gestão muito mais moderna, a gente possa fazer essa parceria com a iniciativa privada, fazendo aporte de recurso aqui no município, e já lançamos o primeiro grande projeto do nosso governo, que é a Smart Rio Preto, e depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas só por termos aprovado esse projeto, né, por fazermos aí
uma política, né, de saneamento das contas, a gente superou essas dificuldades iniciais. Excelente. No início da nossa conversa, o senhor comentou sobre a saúde, né? Como que o senhor classifica a saúde quando começou o governo e agora? Recentemente nós tivemos aqui no lançamento do Doutor Saúde. Exatamente. O Doutor Saúde RP, né, que é um aplicativo bem interessante, porque o que acontecia, Thaís? O prefeito vinha, falava que a saúde estava melhorando, né, que nós verificávamos isso em loco. Eu sou um prefeito de rua, né, eu vou lá na UPA, eu vou na UBS, eu participo das campanhas de vacinação, eu vou com os agentes de saúde nas campanhas contra a dengue, o nosso secretário também falando disso. Então eu quis mostrar para a população, de forma absolutamente transparente, a real situação da nossa saúde pública por meio de um aplicativo que faz com que um dos pilares do nosso governo, que é a transparência, seja realmente validado, né? Portanto, hoje as pessoas podem ingressar no nosso aplicativo e verificar neste momento, né, como estão as UPAs, por exemplo, e fala um pouquinho nesse recorte das UPAs para ver o quanto nós caminhamos positivamente na saúde pública do nosso município. Quando nós assumimos aqui, as pessoas esperavam, em média, 4 horas para serem atendidas numa UPA. Hoje nós reduzimos, vejam só, esse prazo aí daquele atendimento de triagem inicial para cerca aí de 10 a 20 minutos. Né? Além disso, nós tínhamos internados nas UPAs pessoas que precisavam de internação em hospital em uma média de 14 dias nessa fila de espera. Então imaginem alguém que precisa de uma internação hospitalar, 14 dias internado numa UPA, que não é o local adequado, inclusive, né, para um tratamento de média e alta complexidade. Nós reduzimos isso para cerca de 24 horas. Estive no SAMU agora recentemente, onde o próprio médico que faz a regulação ali das vagas, né, ele mostrou isso, né, uma tela do que acontecia, né, no ano passado, 100 pessoas esperando internação, e no dia que eu visitei tinha apenas 16 pessoas, sendo que dessas 16 pessoas ele conseguiu a internação em 24 horas. Né? Então isso reflete o trabalho sério que nós fizemos, inclusive com a liberação de vagas em hospitais para que as pessoas possam ter um atendimento condizente com aquilo que elas necessitam. Excelente. Agora sobre a educação, outro ponto crucial para que a cidade tenha um bom desenvolvimento, afinal de contas, as crianças é o futuro. Exatamente. Uma área de governo de extrema importância. É até interessante, eu estive agora há pouco, né, numa escola municipal onde iniciei minha vida, né, escolar, lá no Peter Pan, fazendo entregas, né, de brinquedos aí para as nossas crianças, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, que é presidido pela minha esposa, a Josiane, que tem feito um trabalho muito importante lá com a sua equipe, né? E disse lá, inclusive, que eu comecei a estudar em escola pública, estudei minha vida toda em escola pública e consegui ser aprovado num dos vestibulares mais difíceis, que é o da Academia do Barro Branco. Portanto, é um compromisso nosso com a população de Rio Preto fazer uma educação de com cada vez mais qualidade. E só para relembrar também a população, que às vezes isso é esquecido, logo que nós iniciamos o governo, já existia uma primeira demanda na educação, que era retomar o horário de início das aulas para 7 horas da manhã. Acho que você se recorda disso. Foi a nossa primeira ação, né, resolvendo esse problema das famílias, né, que tinham toda a sua organização já, né, no sentido de obedecer esse horário das 7 da manhã, tinham pessoas faltando ou chegando atrasadas no trabalho, desajustou muito, né, essa questão do horário que tinha sido alterado. Então nós alteramos, né, de forma a atender esse pleito aí da população. Depois começamos a trabalhar com as nossas crianças que têm necessidades especiais, que têm que ter uma atenção especial por parte da educação, contratando professores especialistas. Nós não tínhamos professores especialistas na nossa rede. Inicialmente nós contratamos 60 profissionais e mais de 100 profissionais de apoio que também auxiliam, né, na educação especial. Tem uma notícia importante, uma prestação de contas aqui para a população. Nós contratamos mais de 400 servidores públicos neste primeiro ano de governo, apesar das dificuldades financeiras, e a maior parte desses novos concursados que assumiram as suas funções aqui, de professores, né, na área da educação. Foram 303 professores, né, que foram empossados aqui durante o nosso governo, para ver a importância que nós demos à educação. E agora, com esses novos profissionais, nós vamos poder redirecionar 100 profissionais, 100 professores para a educação especial, de modo que cada unidade escolar tenha pelo menos um professor para cuidar daquelas crianças que precisam também
é de uma atenção especial. E muita coisa boa vem por aí. Por meio da parceria público-privada, nós estamos terminando a modelagem de um projeto extremamente importante que vai levar para todas as escolas de Rio Preto que necessitem de reformas, né, nós vamos fazer essa reforma nesses estabelecimentos de ensino, inclusive, Thaís, para deixar bem claro aqui para a população, todas as salas de aula da rede municipal de ensino, das escolas nossas, terão, inclusive, ar-condicionado, né? Friso e refriso isso para deixar bem claro que essa é a nossa intenção, até desconstruindo algumas narrativas nesse sentido. Muito bom. Outra pasta também é a zeladoria, né? No início do ano, muita gente reclamava do mato alto, principalmente por conta das chuvas, né? A gente sabe que cresce muito. O que está sendo feito? O que foi feito? O senhor concorda que esse realmente era um problema da cidade? Realmente, é um gargalo, é um problema sério, aliás, é um problema constante, né? Porque o mato ele continua crescendo quando você tem um período de chuvas. E como eu tinha dito anteriormente, nós herdamos uma cidade que deixou de fazer zeladoria, né, no início do nosso governo. A partir do momento que a gente ganhou a eleição, a gente viu isso com a suspensão de contratos, se parou de fazer zeladoria na cidade. Então nós assumimos, né, com o impacto já da maior epidemia de dengue da nossa história, e além disso uma cidade suja, né, uma cidade mal cuidada. Iniciamos com mutirões de limpeza, a gente ainda tinha dificuldades financeiras nesse período, mas os nossos valorosos servidores, os homens e mulheres que trabalham conosco, as empresas terceirizadas também ajudaram. Contamos também, inclusive, com empresas que de forma gratuita entraram também conosco nesses mutirões e fomos conseguindo a melhoria da zeladoria na cidade. E agora, mais recentemente, com uma saúde financeira melhor aqui do município, eu autorizei o aporte de até 5 milhões de reais para a gente fazer um grande mutirão da limpeza e da zeladoria no nosso município, né? Vejam que nós já estamos atuando em 900 áreas verdes, 500 praças públicas, 275 avenidas que têm canteiros centrais, tudo isso está sendo realizado agora, e os números da saúde mostram o impacto que a limpeza e a zeladoria da cidade têm na saúde, tanto que reduzimos o número de casos de dengue comparado com o ano anterior, o ano de 2024, na ordem de 90%. Portanto, a zeladoria, a limpeza da cidade, né, não deixa somente a cidade mais bonita, mas uma cidade que visualmente fica melhor. Isso impacta diretamente uma das principais áreas de governo, um dos principais direitos do cidadão, que é o direito à saúde pública de melhor qualidade. Portanto, essa ação ela vai ter continuidade, inclusive, no ano que vem. Nós estamos finalizando agora a licitação de várias máquinas, tratores, roçadeiras, aquelas máquinas giro zero. Estamos ampliando os contratos de zeladoria de maneira geral e eu afianço aqui e garanto para a população de Rio Preto, como diria minha avó, viu, Thaís? Essa cidade vai ficar um brinco aqui a partir do ano que vem. Excelente. Bom, e sobre a Secretaria de Serviços Gerais, prefeito, ela será extinta? As 10 subprefeituras devem ser instaladas? Se sim, quando? Tem alguma previsão? Olha, nós temos um projeto realmente das subprefeituras, mas mais do que isso, o que a gente tem tentado conscientizar os vereadores, a população, é que nós, tendo aqui em Rio Preto 10 áreas administrativas, 10 regiões, todas as cidades de primeiro mundo descentralizam a questão da zeladoria. Então fica muito mais fácil, eu que venho do mundo militar, da polícia militar, via de regra, a gente divide para atender melhor. Então a nossa ideia é ter um gestor em cada uma dessas regiões, independentemente de serem ou não criadas essas subprefeituras, que é um dos modelos possíveis. Nós ainda estamos tratando sobre esse projeto, mas mais do que isso, nós queremos que em cada uma dessas regiões a gente tenha um pessoal próprio, né, maquinário próprio, porque não tem cabimento, não é racional você fazer com que alguém que trabalha com um trator, ele atravesse a cidade, demora mais de 1 hora para ir da Zona Sul para a Zona Norte, da Zona Leste para a Zona Oeste de Rio Preto, fazer o seu trabalho. Então, a nossa ideia é concentrar equipamentos e pessoal suficientes em cada uma das regiões para fazer a manutenção da zeladoria. É muito mais lógico, ao invés de você esperar o mato ficar alto, você manter o mato sempre baixo, né, em condições, até porque fica mais econômico para o próprio município. Então, o nosso projeto ele tem muito mais a ver com isso, né, com uma manutenção de primeiro mundo, vamos dizer assim, do que propriamente uma preocupação maior aí de se criar até essas subprefeituras.
Bom, e na sua visão, né, nesses meses, qual foi a maior obra realizada, né? Quando eu falo de obra, não é só, né, a parte mesmo de construção, mas sim o maior projeto que o senhor implementou ou até mesmo uma obra já em si. Olha, eu digo, volto a te dizer, eu acho que foi o saneamento das contas do município. Por quê? Sem a gente fazer essa base, né, certamente a gente não conseguiria caminhar, levar o nosso município aí para patamares melhores. Eu acho que essa é uma conquista que ela aparentemente é impalpável, porque, né, não aparece, mas o que nós focamos de energia para sanear essas contas e recuperar a capacidade de investimento no município, com a Secretaria da Fazenda, o planejamento, a nossa procuradoria, o empenho dos nossos secretários, né? Tanto que nós entregamos muito mais, gastando muito menos, né? Eu acho que essa é a grande vitória. E certamente nós conseguimos concretizar algumas grandes obras. Né? A questão do ginásio do Antônio Natalone, né? O complexo do Eldorado, nós inauguramos escolas, nós criamos parques, né? Na região norte de Rio Preto, areninhas foram inauguradas em parceria com o governo do estado de São Paulo, nós inauguramos aquela arena multiuso lá no recinto de exposições, nós fizemos a maior expo da história de Rio Preto. Thaís, foram mais de 100 mil pessoas visitando a Expo Eu estive lá 2025. Acho que trabalhando. você esteve lá e você acompanhou de perto, você nos entrevistou lá, inclusive, levando as crianças, as famílias para a Expo. Né? Então, são conquistas, né, que nós tivemos em várias áreas, inclusive na área cultural. Né? Nós tivemos o Janeiro Brasileiro da Comédia, fizemos o maior feat da história do município de São José do Rio Preto. Então, estou sinalizando aí com algumas coisas. São muitas as coisas que a gente poderia tratar aqui, colocar como conquistas, mas tudo isso que foi feito só foi possível diante desse saneamento que nós fizemos nas contas públicas. Excelente. Bom, agora, né, sobre a criação da Secretaria de Direitos Humanos. A princípio teve uma certa polêmica, mas hoje, qual é a importância dessa pasta para o governo? Olha, é muito importante, porque não é só a simbologia de você ter uma secretaria dessa natureza. A Secretaria de Direitos Humanos, ela é uma secretaria que ela conversa com todas as áreas de governo, né, para fazer as políticas públicas voltadas principalmente para os públicos mais vulneráveis. A gente fala aqui de criança, de mulheres, a gente fala de necessidades especiais das pessoas de maneira geral. Portanto, ela é uma secretaria que ela sistematiza as políticas públicas e me traz aqui para que a gente possa implementar. Portanto, é uma secretaria importante, por isso que ela foi criada aqui, e não há aí não é só uma questão de simbologia, não, porque na atividade prática dessa secretaria, todos esses estudos é onde a gente precisa de um esforço maior, de alguém que pense, de um grupo de pessoas, né, que pense em política pública voltada aos direitos humanos. Isso é de uma importância muito grande aqui para o gestor que depois vai decidir, né, que caminho aqui que vai adotar. Excelente. Bom, um estudo recente mostrou um déficit também em algumas árvores, né, na parte verde aqui do meio ambiente aqui na cidade. O que é que está sendo feito? Tem alguma parceria público-privada? Como está sendo trabalhado para que Rio Preto seja também um exemplo na parte de meio ambiente, como é em outras áreas? Primeiro, a conscientização das pessoas, né? Então, toda vez, né, que hoje nós temos uma construção, um empreendimento, nós temos toda uma sistemática aqui que foi adotada na Prefeitura Municipal que se exige o plantio de árvores. Né? Toda vez que uma pessoa precisa erradicar uma árvore que, por exemplo, está colocando em risco, né, a fiação, que está colocando em risco, às vezes até uma moradia, a gente autoriza, mas essa pessoa ela tem que repor, né, aquela árvore e num número maior. Além disso, fizemos parceria, por exemplo, com a CPFL. Né? Nós temos um projeto muito importante com a CPFL de arborização do município de Rio Preto. E também, em todas as obras que nós estamos implementando, vou te dar um exemplo aqui do que vai acontecer com a Avenida Murchide 11, onde nós conseguimos o recurso junto ao governo do estado de São Paulo, e mais o recurso que a prefeitura vai pôr, né? Uma obra de cerca de 30 milhões de reais, onde nós vamos fazer, além da drenagem da Murchide 11, que é um problema também ligado ao meio ambiente, a questão das enchentes, nós vamos fazer ali um parque linear e uma arborização completa, desde a Washington Luiz até o Parque da Represa. Portanto, a gente está pensando muito nisso, e tem uma novidade aqui que eu vou te dar em primeira mão. Né? Nós teremos aqui, provavelmente no ano que vem, né, nós estamos modelando isso, né, um parque interessante aqui,
em Rio Preto. Estou dando até o nome aqui, Thaís, de Central Park de São José do Rio Legal. Preto. Depois que a gente tiver isso concretizado, nós vamos dar em primeira mão aqui para vocês. Ó, gente, novidade então para os internautas do de hoje, hein? Bom, nós também tivemos e analisamos, né, observamos no último semestre algumas trocas de secretários. Então, como é que tem sido esse critério, prefeito? Como tem acontecido essa troca? O senhor sempre brinca, né, que é o time titular e aí tem que fazer algumas mudanças. Eu acho que é o que você falou, né? Quando a gente compara com o futebol, como todo brasileiro e todo rio-pretense gosta de futebol, eu me coloco exatamente nessa condição de técnico de um grande time, né? Todos os secretários, aliás, os servidores de maneira geral, eu me surpreendi com a qualidade técnica dos nossos servidores concursados, daquelas pessoas que foram agregadas aqui nos cargos de confiança, e é sempre um critério de confiança e de qualificação técnica. Tanto que no nosso time aqui de secretários, nós fizemos alguns ajustes, mas, como você disse aí, de posição. Tá? Então, a gente viu que ao longo do tempo, aquela pessoa, aquele profissional, tinha uma qualificação técnica para ocupar uma outra posição, a gente foi fazendo essa adequação. Nós tivemos apenas 2 secretários que não estão mais conosco, né? Que é o Dr. José Heitor, que fez um ótimo trabalho na Secretaria de Serviços Gerais, mas é também um secretário que a gente já tinha combinado com ele, né, que ele ficaria por um tempo até para sanear as coisas lá nos Serviços Gerais. Né? A gente, infelizmente, constatou muitas não conformidades, eu vou ser comedido aqui nas palavras, né, mesmo porque o Dr. Zé Heitor fez um dossiê, uma investigação dessas não conformidades que estão neste momento com o GAECO, com o Ministério Público, apurando essas condutas, e a professora Renata, que é a nossa secretária de Educação, nossa amiga, uma grande profissional, que também saiu por questões pessoais, né? Então não foi nada assim de problemas técnicos ou de confiança, são pessoas que, inclusive, né, fazem parte aí do meu seio de amigos, a gente reconhece o profissionalismo dessas pessoas, mas que por motivos pessoais preferiram sair do governo. Os demais estão por aí, às vezes numa posição é um pouco diferente, mas eu procuro fazer isso, né, aproveitar o potencial de cada um, né, para ir adequando, né, onde essa pessoa vai executar melhor, onde ela vai exercer. Bom, agora eu queria que o senhor falasse sobre a Smart Rio Preto, essa novidade, né? Ela teve alguma mudança desde quando o senhor finalizou esse projeto? Vai continuar o mesmo? Olha, as mudanças que houve é que nós ampliamos, né? Smart Rio Preto, que era inicialmente um trabalho que eu fiz o meu doutorado de Ciências Policiais e Segurança Pública e que acabou evoluindo para agora 3 módulos importantes. Né? Então, além do vídeo monitoramento da cidade com inteligência artificial, porque não bastam as câmeras, né? Você tem que captar essas imagens e nós estamos desenvolvendo, né, na modelagem do Smart Rio Preto, uma inteligência artificial que vai fazer com que se identifique aqueles comportamentos, né, que podem ensejar, né, algum crime, uma infração de trânsito, enfim, uma infração importante ali no município, gerando esses alertas de segurança para que a Guarda Municipal, a Polícia Militar ou mesmo, né, a Polícia Civil possam atuar. Então, toda vez que um veículo furtado, roubado, né, que tem a sua placa identificada por meio de câmeras, já gera esse alerta. Isso torna a resposta, né, muito mais rápida por parte dos órgãos de segurança pública e uma resposta mais assertiva, né? Ou seja, a unidade policial ela vai abordar aquele veículo especificamente de forma rápida, né, fazendo a prisão até do eventual criminoso que esteja com aquele veículo. Também a questão da identificação facial. Eu tenho dito que não vai ter vez mais para os criminosos procurados à justiça aqui em Rio Preto. Imagine, 3.000 câmeras, essas pessoas transitando por aqui vão ser certamente identificadas, alerta de segurança, a viatura vai lá e prende o criminoso. Portanto, é um sistema muito mais voltado, é fato, para a segurança pública, mas que auxilia também em outras searas de governo.